Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus, única regra de fé para a vida e o caráter do discípulo de Cristo. Como temos nos comportado com a palavra de Deus? Somos ouvintes, leitores, esquecidos ou praticantes? Convido para comigo sentar e estudarmos mais uma lição da nossa revista da editora Betel, deste segundo trimestre de 2018. Desta feita, estaremos estudando a lição de número 12. O nosso texto áureo nos diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1 e o versículo 22. A nossa verdade aplicada nos diz que não é suficiente ouvirmos e conhecermos a palavra de Deus. É preciso praticá-la em todas as áreas da nossa vida. Nós temos como objetivo enfatizar que Deus se comunica com o homem através de sua palavra. Ressaltar a nossa relação com a palavra de Deus, com medida da nossa relação com Deus, e mostrar que devemos ter disposição em praticar a palavra de Deus. O nosso texto de referência se encontra em Tiago capítulo 1, do versículo 21 ao versículo de número 25. Não podemos nos esquecer que estamos estudando nesse trimestre o aperfeiçoamento cristão, que é o propósito de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Mais uma lição nos desafia e nos chama a analisarmos a nós mesmos e a pararmos e observar qual tem sido a nossa atitude diante da palavra de Deus. Será, meu querido, que somos leitores, como eu acabei de dizer, ouvintes, praticantes, ou simplesmente ouvintes esquecidos, que nem ler a Bíblia tem lido? Em primeiro lugar, querido, temos como objetivo enfatizar que Deus se comunica com o homem. E uma dessas formas de Deus se comunicar com o homem é através da sua palavra. Deus se comunica com a humanidade através da sua santa e sagrada Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus e, mais uma vez eu repito, ela é a única regra infalível de fé para a vida e para o caráter do discípulo de Cristo. Hoje nós estamos chegando à nossa penúltima lição. Tivemos até aqui 11 lições, onde hoje 12, aonde temos angariado lições ou aprendizados maravilhosos que têm nos mostrado como um cristão alcançar esse aperfeiçoamento. Nós estamos aprendendo que este aperfeiçoamento ele é um propósito de Deus para a nossa vida, discípulo de Cristo. Hemos aprendido que através do discernimento e das bênçãos de Deus somos aperfeiçoados. Temos aprendido que Deus, Ele cuida dos que se dedicam a Ele. Temos aprendido sobre a disciplina
e o processo educacional de Deus, que nos leva a ficar mais próximo desse aperfeiçoamento. Aprendemos aqui que temos de ter a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, pois entendi que enquanto faço isso, eu vou sendo aperfeiçoado. Aprendemos aqui sobre o temor de Deus e as atitudes coerentes. Ela nos leva a sermos muito mais amadurecidos. Aprendemos que Deus espera de nós uma resposta e hoje estaremos vendo um pouco mais dentro desse ponto o que Deus espera de nós, mas agora com direção a esse assunto de hoje, aprendemos a ver os propósitos de Deus nos milagres. Aprendemos a importância de buscar o crescimento espiritual, a importância de buscarmos o crescimento espiritual. Aprendemos que o discípulo de Jesus, eles precisam estar ativos, por amor e por gratidão no serviço cristão. E hoje, completando mais uma lição deste aperfeiçoamento, estaremos aí aprendendo sobre as nossas atitudes diante da palavra de Deus. Em outras palavras, como eu acabei de dizer, o que Deus espera de nós nesse relacionamento. As Santas Escrituras nos revelam que desde o começo, Deus, Ele tem se comunicado com o mundo. E falando-lhe aos ouvidos e com manifestações sobrenaturais, como temos aqui dois exemplos clássicos que a Bíblia nos dá. Deus, na virada do dia, vinha até Adão para conversar com Adão. Certa vez, entre uma ida e uma vinda, entre outra ida e outra vinda de Moisés ao pé daquele monte, Deus, ele se manifestou para Moisés através daquela sarça ardendo. E poderíamos aqui passar algum tempo só informando a respeito de passagens que fala da forma como Deus se comunicava com a humanidade no princípio. Mas como bem deixa claro o nosso comentarista, e nós tentamos seguir aqui muito superficialmente a linha de pensamento do nosso comentarista da revista, o intuito dessa lição é se deter na comunicação de Deus por intermédio de sua santa palavra. Vemos que Deus, Criador, ele se revelou ao homem de muitas formas, mas é através da sua palavra é que Deus tem se comunicado com a humanidade. Por isso, a importância de cotidianamente, meu querido, estarmos analisando, refletindo, meditando e estudando a palavra de Deus. Pois é ela quem nos leva a conhecer quem é Deus e o que Ele espera de nós. Daí nós podemos observar a incansável invertida do arqui-inimigo de Deus e de todo ser humano em nos manter ocupado, distraído com os entretenimentos deste presente século. E daí o porquê da igreja se encontrar como ela se encontra hoje, como eu disse na lição passada, estagnada, parada, sem nenhuma atitude. E daí
o porquê que a igreja se encontra hoje como está. Já nos alertava o Senhor Jesus em certa parte da Escritura: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. É a palavra de Deus, meu querido, que nos dá a revelação necessária. Sabemos que o homem foi criado em um estado de justiça, perfeição e santidade. Veio o pecado e maculou tudo isso. Mas Deus, em seu amor e em sua riquíssima misericórdia, logo manifestou o projeto salvífico. E através de seu Filho amado Jesus, ele o consumou, operando a restauração e a regeneração da humanidade. E tudo isso por intermédio de sua graça, que nos encaminha à salvação. Essas coisas são reveladas aos que se interessam em conhecer a Deus e seu amor. Este amor que é derramado a nosso favor. Porque Deus, ele amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o desejo de Deus, que toda a humanidade, independente da era ou dos séculos, mas todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se salvem. Mas sabemos que muitos são os que conseguirão chegar à salvação. Mas o desejo de Deus é que todos, e não somente muitos, chegassem ao pleno conhecimento da verdade e com isso conseguissem angariar a salvação. Estas revelações são nos dadas por intermédio da palavra. Por isso, ela é de suma importância para nos levar a conhecer quem é Deus, o que Ele espera de nós e qual o desejo dele para a humanidade. Por isso, meu querido, devemos buscar com toda a diligência conhecer a Deus, e esta relação nos dá a conhecer quem é o nosso Deus, e devemos fazer essa busca dessas revelações de Deus por intermédio de sua santa e gloriosa e inefável e inerrante palavra. E é para nós sabermos a respeito de Deus, está revelado na palavra e é dado ao homem. As coisas ocultas, elas pertencem a Deus. Se fosse para nós sabermos, elas não estariam ocultas, mas reveladas a nós. Digo isso com direção da revista aqui, porque tem tanta gente levantando questões aí no decorrer dos séculos, dos anos, dos dias, que não vai trazer edificação nenhuma, que não vai trazer crescimento nenhum para o corpo, e em vez de se deter com aquilo que realmente traz edificação e crescimento para o corpo de Cristo. Já nos exortava Deus através de Moisés no livro das repetições, Deuteronômio capítulo 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus. Por isso, precisamos incansavelmente, através da leitura da palavra de Deus, estudo da mesma, buscar conhecer estas revelações. Quer ter, meu querido, algo profundo da parte de Deus, mas que venha da parte de Deus? Eu lhe convido então a cultivar um caráter de sinceridade.
porque a Bíblia nos diz que Deus, ele se revela aos sinceros de coração. Termino este tópico falando que Deus, ele se comunica com o homem através de sua palavra. Nós vemos o valor e a validade das revelações que recebemos através da palavra de Deus. Essas revelações, elas são de valor eterno. Fala para toda a humanidade, independente do século, da era, da cultura, do nível social, da raça, da cor. A palavra de Deus, ela ultrapassa todas essas barreiras humanas e dentro de cada uma dessas situações traz um leque de revelação da parte de Deus, mostrando ao homem qual a vontade de Deus, o que Deus espera de nós, qual é a reação que precisamos de ter diante da ação de Deus. Estudar, refletir e analisar é muito importante para obtermos tais revelações. Mas, como nós vimos a nossa verdade aplicada, muito mais importante do que estudarmos, refletirmos e analisar é procurarmos receber tudo isso, todo esse conhecimento e transformar isso em aplicação prática, em obediência e no nosso dia a dia procurarmos caminhar dentro do padrão da palavra de Deus. Procurarmos desenhar o nosso caráter dentro desses princípios que a palavra de Deus nos pede. Se queremos chegar ao reino de Deus, precisamos agir assim. Se temos de verdade o desejo de conhecer a Deus, saber de seus propósitos para conosco, para com a humanidade, para com as nossas vidas em específico, o caminho é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a única regra de fé para a vida e o caráter do discípulo de Cristo. Então, meus irmãos, para esse nosso segundo tópico, nós temos como objetivo ressaltar a nossa relação com a palavra de Deus como medida da nossa relação com Deus. Nós vamos ver aqui que o termômetro que mede a nossa comunhão com Deus é exatamente a nossa relação com a palavra do Eterno. E aqui no subtópico 1, temos aí a palavra de Deus é completa. A primeira coisa que nós observamos aqui dentro da dinâmica do nosso comentarista é a ação do inimigo. A área de ataque do inimigo é a nossa mente. E o nosso comentarista traz à tona o exemplo de Eva, aonde o inimigo chegou até ali em Eva e falou para ela que Deus tinha dito que ela não poderia nem comer e nem tocar naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sabemos como é esse fruto, né? O que acontece? Não foi isso que Deus tinha dito, e com certeza também não foi isso que Adão passou para a mulher. Porém, o inimigo que tem esta forma, tem essa capacidade de trabalhar nesta área, neste campo de batalha de uma forma tão ferrenha, que se nós não tivermos totalmente mergulhados na palavra de Deus, nós vamos acabar por ceder. Foi assim com Jesus lá no monte. Ele chegou até Jesus e começou a tentar Jesus com a palavra, só que de maneira distorcida. Você tem um poder. Se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão.
Jesus disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, meu querido, Jesus disse: olha, não é só de pão que o homem vive, mas da Bíblia, da palavra de Deus. E ele insistiu um pouco mais. Diz a Bíblia que ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse: lança-te daqui, porque está escrito que aos anjos dá ordem para que eles te guardem. Porém, a Bíblia está dizendo que se eu tropeçar, não se eu me jogar. E Jesus, com a palavra, ele diz: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E por último ele leva Jesus àquele monte e ali mostra toda a glória e diz assim: tu se curvar e me adorar, tudo isso te darei. E ele não tem nada, irmão, porque tudo é de Deus, mas ele estava trabalhando na área, na verdade, achando que Jesus era um homem qualquer que deixa se ludibriar, se enganar pelas atitudes, pelas artimanhas dele. Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque só a Deus adorará e só a Ele servirá. Então, a primeira coisa que encontramos aqui dentro da dinâmica desse ponto é a ação do inimigo. Nós temos que tomar muito cuidado, precisamos estar dentro da palavra, com a palavra, vivendo a palavra, e não precisamos de mais nada, irmão. Se nós estivermos meditando na palavra, se nós estivermos nos relacionando com a palavra, com certeza nós teremos condição de vencer toda e qualquer tentação vinda a ela por parte do inimigo, seja uma luta, uma tribulação, uma aflição. Nós vamos entender que Deus está nos provando e vamos ter respaldo na palavra como vencermos essas situações. Então nós não precisamos de mais nada, nós já temos a revelação completa, a palavra de Deus. Aqui nós vamos observar ainda, nós temos que tomar cuidado com essa questão das autointerpretações. A própria hermenêutica, ela já nos ensina que a Bíblia não precisa de ser interpretada, ela se autointerpreta. Não precisa de invencionismo, não precisa de ideias mirabolantes, nada disso, meu querido. A própria palavra de Deus se revela. Da onde tem surgido tantas heresias, tantos ensinamentos extras bíblicos, é exatamente disso, do achismo. Eu acho assim, eu penso assim. Nós não temos que achar nada, nós temos que ir de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é completa.